Hoje nós vamos meditar em Lucas 10, versículo 19, que diz assim: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Uau, que promessa maravilhosa! A promessa que diz que a partir do momento que nós de fato aceitamos Jesus Cristo, somos, de Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida e nós somos lavados pelo seu sangue, perfeito, onde leva consigo todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Somos novas criaturas, E já saímos do posto de criatura, então, para filhos de Deus. Então, somos cuidados, protegidos, abençoados por Ele. E uau, que maravilhoso é viver isso. E podemos contar com a sua segurança, com o seu cuidado, com a sua proteção. Eu me recordo que eu morava, assim que eu me casei, a gente fez uma casa e eu morei por lá mais de 9 anos. E muito tranquilo, um lugar muito sossegado. Até que um dia, a minha vizinha da frente, ela faleceu, acabou vendendo, os filhos venderam a casa para outra pessoa, e essa pessoa começou a alugar essa casa, então de vez em quando vinham vizinhos diferentes. Até que um dia, gente, veio uns vizinhos, olha, bem complicados, viu? Vieram pessoas que praticavam essas coisas de umbanda, mas era aquela coisa pesada mesmo. Eles se vestiam de preto, faziam tambores lá na frente, enfim, um negócio assim realmente assustador. E uma coisa assim horrível, sabe? Uma coisa horrível mesmo. E acontecia que as pessoas, os vizinhos ficaram todos assim. A gente não estava acostumado com aquilo, até porque a nossa comunidade sempre foi muito católica, uma comunidade, muito voltada a Deus, mas cada um, no seu jeito, mas com a sua religião, mas nunca nesse sentido, E nesse momento, eu lembro que eu fiquei com muito medo, porque eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito. E o pior não era, o pior era que eles começavam às 3 da manhã, 3 da tarde, e terminavam às 3 da manhã. E a gente às vezes ligava pra polícia, e a polícia simplesmente não vinha, Alguns porque diziam que tinha a ver com religião, então não podiam se meter. Outros porque tinham medo mesmo, não tinham coragem de vir. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus, Deus me dá uma estratégia. O que eu faço, porque a gente vence isso, minha vontade era só tomar uma bomba lá. Eu brinco, queria jogar uma bomba lá. Mas não ia adiantar, porque a gente vence isso aqui na oração, Porque quem peleja por nós é o próprio Deus, não somos nós, Então, a gente vence isso no poder, no nome de Jesus. E eu me recordo que um dia o meu marido chegou muito cansado. E a gente, muitas vezes, quando eles faziam isso, a gente não conseguia dormir, porque o barulho era horrível. O barulho dos batuques, essas coisas, as palavras que eles falavam eram horríveis. E eu lembro que no dia que meu marido chegou muito cansado, ele disse, meu Deus, amor, não acredito, tudo de novo. E o que a gente fazia para não escutar tanto barulho era botar louvor no último, assim, sabe? Esgaçado mesmo na televisão. E a partir dali, gente, a gente começou a louvar mais, sabe? O louvor que eu ensino aqui pra vocês, pra louvar, pra agradecer. Foi ali que eu ensinei, ali que eu vi o poder ainda mais do louvor. Porque nós botávamos um louvor, os meus filhos começavam a louvar. A minha filha do meio hoje louva muito, ela canta muito. E isso veio dessa época que a gente, sabe, olha, as coisas ruins, que se transformam em bênção na nossa vida. E aí eu lembro que um dia o João chegou muito cansado, ele disse, amor, tudo que eu queria era poder dormir. E aí e naquele dia eu disse, meu Deus, eu disse, tadinho, realmente, ele não tá dormindo, a gente não dorme direito, a gente trabalha e a gente não consegue, enfim. E eu disse, Senhor, não aceito isso, eu sei que o Senhor pode, o Senhor pode mudar toda a situação. E eu confio em ti. E aí eu recebi uma estratégia de Deus, que era pra me fazer um jejum de 7 dias. Eu perguntei a Deus, o que eu faço? Vou entrar em jejum. Eu pensei até em entrar em jejum de 21 dias. Eu disse, meu Deus do céu, socorro, 21 dias de jejum, É muita coisa, mas tudo bem, se for necessário. Mas aí eu disse, Senhor, mas naquela época o Senhor estava trabalhando em mim, sabe? Sobre essa coisa da religiosidade, do sacrifício, do peso. E eu lembro que eu recebi uma direção muito clara, que eram 7 dias, só que o Senhor queria que o Senhor, e eram 7 sexta-feiras. Então, eu abri o jejum à meia-noite e entregava ao meio-dia e fazia assim, 7 sextas-feiras. E aí eu comecei. E no dia que eu comecei, eu lembro que eu tive uma visão. Eu lembro que eu via um anjo e ele quebrava aquela casa, esse lugar. E eu disse, o Senhor, é alguma coisa que o Senhor quer me dizer, que de fato o Senhor vai entrar, para lutar por nós,
E a partir daquele dia, gente, eu lembro que o meu marido ligou pra polícia. E um determinado dia, né, acho que um dia depois, não sei, não lembro direito agora, mas ele ligou pra polícia e a moça que atendeu, a moça ficou muito braba. Ela disse: o quê? Eles estão fazendo isso? Não, eles querem fazer o que eles quiserem, tudo bem, eles são livres, né, pra fazer o que eles quiserem, mas eles não podem fazer isso incomodando, né, as pessoas. Aí a gente disse: aí o meu marido falou: porque a gente realmente não consegue dormir, a gente tem que trabalhar, a gente não, né, e aqui não é lugar pra fazer esse tipo de coisa, né. Ela disse: não, com certeza, tô mandando um policial agora mesmo aí. E naquele dia ela mandou um policial, de fato, foi muito rápido, o policial veio, eles estavam fazendo as coisas deles lá na frente, e o policial falou que eles não poderiam mais fazer aquilo dali ali. E aí, eles pegaram e pararam. Quando eles pararam, eles começaram a se brigar entre eles, não sei o que aconteceu lá, começaram a se brigar e tal. Só vi uns barulhos lá, eu acho que era briga que eles estavam tendo. E naquele dia em diante, gente, eles nunca mais fizeram. Porque assim, parece que realmente eles não conseguiam, não pelo policial que passou ali, claro, o policial foi, com certeza, mandado de Deus, mas porque realmente, sabe, a força de Deus é maior do que todas as coisas, sabe? E naquele dia, né, aquela visão que eu tive é como se dissesse assim: não, Deus tá acabando com isso, tá quebrando. E eles ficaram lá naquela época, de vez em quando a gente ouvia murmurinhos, né? Mas uma das coisas que eu pedia muito ao Senhor é que, tipo, uma das coisas que eu aprendi muito é nunca desejar um mal pro outro, né? Então, assim, por também entender um pouco, né, de que a nossa história, ela forma o nosso caráter, eu acredito também que eles vieram, né? Talvez os pais ensinaram eles isso, talvez, né? Enfim, a vida deles certamente não deve ter sido fácil, porque pra uma pessoa buscar esse tipo de coisa, gente, olha, me desculpa, Deus que me livre, né? A pessoa, assim, é uma pessoa muito, de dar dó. É de dar dó da pessoa, de dar dó. Então, uma das coisas que eu pedi ao Senhor é: Senhor, faz a tua justiça, porque a tua justiça é perfeita, e que eles possam, né, conhecer o teu amor, viver o sobrenatural contigo, conhecer mais de ti, né? Porque eu não sei o que se passa na cabeça deles, mas com certeza são pessoas que o Senhor gostaria, né, de resgatar para si, né? Então faz a tua vontade. Então era o que eu orava. Então eu dizia: Senhor, faz a tua justiça ela é perfeita, né? Eu não gostaria mais de ter essa loucura, nem os nossos vizinhos querem isso, não tá sendo bom pra gente, porque no final fazia mal pra todos nós ali, né? No sentido mesmo que não tinham respeito um pelo outro, sabe? E além, claro, né, de estar invocando coisas que não eram, né, não eram da vontade do Senhor, né, eram totalmente contrárias, né, eram realmente um mal, né, eles buscavam mesmo o mal, gente, era horrível. Enfim, e a partir daquele momento eu comecei a orar assim e entreguei a Deus. Só que ali, gente, era tão legal, porque legal no sentido, olha só, eu sentia uma paz dentro da minha casa, gente, era uma coisa incrível. Eu lembro que uma vez eu orei, eu disse: Deus, eu sinto tanto a tua presença, de um jeito assim que parece ser tão, meu Deus, óbvio, a gente sente a presença de Deus, mas naquele tempo eu senti ainda mais, sabe, de uma forma ainda mais forte. E eu me recordo que eu disse pra Deus: eu quero muito que eles vão embora, eu quero muito, mas assim, não tira não tira da minha casa, não tira de mim a tua presença. Porque assim, ó, meu Deus, como é bom a tua presença aqui na minha casa, como é bom, sabe, sentir a tua presença, como é bom. Então assim, Senhor, por favor, se for pra sair daqui, eu não quero, então deixa eles sair. Mas pelo amor de Deus, mantenha a tua presença aqui, porque, gente, nesses momentos que eu descobri o quê? Que nos momentos mais desafiadores da nossa vida, a presença de Deus é mais forte ainda. Porque assim, Ele tá conosco todos os tempos. Mas nos momentos que nós passamos pela dificuldade, Ele realmente nos carrega nos braços, sabe? Ele cuida da gente com amor, com carinho, com cuidado, que olha, só um pai como Deus, né? Ele pode realmente dar esse amor pra nós. E eu me recordo, gente, que lembram do meu jejum? Então tá. 7 sextas-feiras, toda quinta, né, pra sexta, eu começava o jejum à meia-noite, né, entregava ao meio-dia, no caso, né, sexta-feira à meia-noite, entregava ao meio-dia. E aí, um dia, escuta isso, na última sexta-feira, eu lembro que eu entreguei o meu jejum na minha última sexta-feira, comecei à meia-noite, né, entreguei ao meio-dia, e tipo, à meia-noite, o que eu fazia? Eu só orava, né, antes de eu dormir, eu dizia: Senhor, a partir da meia-noite, eu tô em jejum até o meio-dia, e entregava, né? E aí eu me recordo, gente do céu, que na sexta-feira, eu chegando em casa, eram umas 6, 7 horas da noite, eu tava chegando em casa, acho que eu tava voltando do meu trabalho, não sei, fui fazer alguma coisa. Quando eu tava voltando, eu tinha ido visitar, eu acho que uma senhorinha que mora ali perto de casa, eu tinha ido levar um bolinho pra ela, conversar com ela, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tô voltando de casa. Quando eu tô voltando de casa, tá saindo um caminhão de mudança dali da frente. De repente, quando eu vejo,
um deles, né, porque eles namoravam, né, tipo um bandinho, assim, uma família. E quando eu vejo um deles tá subindo o caminhão, eles foram embora. Isso mesmo, eles foram embora, gente. E assim, eu fiquei assim, é como se Deus falasse: filha, o meu poder é maior do que qualquer coisa. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo disso. Por quê? Porque o meu poder é maior. E, gente, foi tão forte. Eu lembro que eu disse: meu Deus, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Porque nessa época eu louvava muito, botava muito louvor, né, pra gente não ficar escutando, né, os barulhos e tal. E orava muito Salmo 91 e realmente confiava, sabe? Eu lembro que eu confiei, assim, eu lembro de: Senhor, tu é maior do que tudo. Eu lembro que às vezes até via algumas coisas lá na frente de casa, sabe? E quando eu via alguma coisa, eu só entregava a Deus. Dizia: Senhor, todo mal, né, tá repreendido, cai por terra, em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor tá comigo, eu sei que o Senhor transforma tudo em bênção. Isso daí vai ser transformar tudo em bênção. Senhor, eu creio, eu confio, sabe? E veio uma força, assim, que eu digo: meu Deus, como Deus é lindo, sabe? Porque naquele momento Ele vai transformando a gente, mostrando: filha, eu tô contigo, filha, ei, eu tô contigo. E hoje, o mesmo que Ele falava pra mim, Ele fala pra você: ei, filha, eu tô contigo. Filha, para de ter medo. Filha, por favor, meu poder é maior do que tudo. Eu sou o dono de todo, né? De tudo, de toda a criação. Eu fiz todas as coisas. E Ele, é o próprio Deus que controla o bem e o mal. Porque ainda que o Senhor não faça o mal, porque o Senhor é só bondade, até pro mal fazer o mal, é Deus que diz: ok, você vai fazer até, né? É tudo, porque lá na história de Jó a gente vai ver isso. Né? E se você não leu a história de Jó, você lê para poder entender. Mas é tudo. Então, assim, Deus está no controle de tudo. Nada sai do controle dele. E naquele momento, eu vi que uma das coisas que foi curada em mim foi porque eu era muito medrosa. E eu lembro que quando eu era pequena, a gente escutava muito disso, né? Macumba, não sei o que, bababá. E eu assim, nossa... E ali, gente, ali eu pude ver que nada tem poder perante o Senhor, nada, porque só Deus tem poder, só Deus. Assim, mas fizeram tal coisa pra minha filha do céu, o poder de Deus é maior do que tudo. Você confia em Deus? Você entregou a Deus? Então entrega, confia, porque o Senhor transforma tudo em bênção. Nada pode nos atingir, sabe por quê? Porque como diz aqui, ó: eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. O Senhor não permite que nada nos faça dano. Pelo contrário, sabe o que Ele faz? Ele faz que as coisas aconteçam para melhor na nossa vida, porque o Senhor, só Ele, pode transformar todo o mal em bênção. E Ele pode, e Ele faz, tá bom? Então, a partir de hoje, confie no Senhor, confie nele, e não fique mais pensando: ai meu Deus, isso aconteceu, e agora minha vida. Não, ninguém tem poder na sua vida a partir do momento que a sua vida, ela é de Deus, minha princesa. Ela é de Deus, Deus está no comando, Deus está no controle. E nada, nenhum mal pode te atingir, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E o Senhor transforma tudo em bênção. O Senhor é o único Deus, confie nele de todo o coração. Vamos orar? Ah, Deus, Todo-Poderoso, Tu nos dá, Senhor, força e poder. Não somos fracos, somos fortes mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Nós temos autoridade e poder para esmagar e destruir todo o poder do inimigo. Não somos escravos do pecado e de nenhum outro vício. Nós nos libertamos de toda a garra de Satanás. Senhor, somos tuas filhas, somos tuas, Senhor. Lava-nos com teu sangue precioso, deixando nossas vestes mais brancas do que a neve. Que todo o poder que o inimigo tenha sobre nossa vida seja quebrado, expulso, repreendido, destruído pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Somos tuas, Jesus, inteiramente tuas. Estamos livres na mente, no coração, no espírito, na alma e no corpo. Estamos livres porque Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica. Nada que o inimigo planeja ou jogue em nosso caminho pode nos machucar, pois estamos seguras em Cristo Jesus e tudo é transformado em bênção o tempo todo na nossa vida. Nós somos tuas, Senhor. O Senhor coloca os teus anjos guardando, protegendo, abençoando. O Senhor nos livra de todo mal. O Senhor nos torna invisível perante o mal. O Senhor nos guarda, Senhor, nos protege e nós confiamos em Ti. Obrigada, Senhor. Graças te damos. Amém.